Penteado, o programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal da TVJ de São Tomé das Letras, que retransmite meus vídeos. Namastê. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui falando de algum tema interessante, tentando sempre trazer para o lado da ufologia. E hoje, como sempre, eu tento sempre procurar justificar o porquê do meu programa chamado Diálogo Cósmico, se eu falo sozinho, né? Algumas pessoas até me perguntaram por que eu não faço debates. Eu não faço debate porque geralmente sai briga. Se você faz um debate com quem você não conhece, é complicado, entendeu? Para você fazer um debate realmente democrático, você precisa de um moderador, né? Eu vejo que os hangouts que são feitos com pessoas assim livremente são muito bagunçados. É muito difícil você fazer isso de uma forma ordenada, né? Mas não importa. Hoje eu recebi uma mensagem do Túlio Degani, que já me acompanha faz tempo. E o Túlio Degani, ele me perguntou, né, o que eu achava. Que às vezes tem esse cruzamento do cinema com a ufologia, né? Por exemplo, quando eu falei da Lucy luciferiana, né, dos elementos de satanismo na Lucy, né, naquele filme Lucy. Por exemplo, a questão da ficção científica, né, o Star Wars, o Star Trek, quanto que ele tem de ufologia realmente ali? Eu coloquei eu vi um filme que chamou minha atenção, e ele também apontou esse filme, que é o Jupiter Ascending, o Destino de Júpiter, né? Acho que esse filme bombou, muita gente assistiu. O Destino de Júpiter, que a Júpiter é uma menina que na verdade é de origem russa e empregada doméstica, só que ela não sabe que ela que ela na verdade é uma grande rainha, né, descendente de uma dinastia extraterrestre que controla, que na verdade domina a Terra, domina o espaço, né, e eles lutam. Porque na verdade eles produzem um elixir, né? Que é feito a partir dos sucos do extrato do ser humano, né? Eles tinham que matar as pessoas, tirar todos os sucos da pessoa, o sangue, o plasma, os hormônios, tudo mais, para fazer um elixir de juventude que a elite dos planetas, de outros planetas, usava. E eles plantavam a vida humana em vários planetas, né, para depois fazer o que eles chamavam de colheita, né? Então, colheita significava matar milhões, bilhões de pessoas para tirar o extrato precioso. E eles viviam milhares de anos e eram praticamente imortais, né? E depois como essa moça era descendente, né, dessa grande dinastia, ela não sabia. Então o tio dela, não sei, o primo dela, quer comprar um telescópio e leva ela para assistir para vender os óvulos, né, para aquela fertilização, ser mãe de aluguel, esse tipo de coisa. E aí quando ela chega na clínica, os médicos não eram médicos, na verdade, eram os Greys, disfarçados nos hologramas, que tentam matar a Júpiter, né? E aí aparece um super soldado chamado Kane, que na verdade é um homem cachorro, é um híbrido de homem com cachorro, é um homem canino, né? Canídeo, que salva Júpiter e fala que o Lord Balaam, que era um dos grandes, tinha o Titus, o Balaam e mais um outro, e mais uma mulher também, que disputavam, 3 grandes casas nobres disputam esse monopólio, né, desse suco precioso, e o Balaam é o que manda mais, ele é o mais cruel. Aliás, uma coisa muito curiosa é que o cara que fez o Lord Balaam no filme é o Eddie Redmayne. né, com 2 Ds e Red de vermelho,
Mayne, M-A-Y-N-E, o Ed Redmayne, que foi o mesmo cara que fez o Stephen Hawking no Princípio de Tudo. E ele é um sujeito assim de aparência frágil, assim magrelinho, né? Então, por exemplo, Lord Balam, ele é vampiresco, assim, ele se veste todo de preto, assim, quase um Nosferatu, mas ele diz, cansada, doente. Ele é bem doentio, ele é bem frágil ao mesmo tempo, né? Como se ele fosse um vampiro cansado. É uma coisa engraçada aquilo, extremamente arrogante, extremamente frio, né? E desumano, e totalmente indiferente à produção do Youth Serum, que é o soro da juventude, né? E existem as 3 dinastias: o Lord Balam, que é o Redmayne, a Calic, que é Tuppence Middleton, e o Titus, que é o Douglas Booth. Eu estou olhando aqui já no elenco mesmo, lutando pela herança. O Balam tem a refinaria de Júpiter, e Tito declara a intenção de desmantelar o negócio de venda do soro, né, para o qual a Terra é a próxima fonte esperada. Então eles iam saqueando planetas, extinguindo a vida em vários planetas para fazer isso daí, né? Bom, e aí o que acontece? Ela é uma moça, essa Júpiter, ela é uma moça triste, não tem grandes alegrias. De repente ela descobre que ela é uma super rainha. Depois o Balan ameaça usar a família dela se ela não ceder o direito de usar a terra. Mas ela é a pessoa que tem que dar permissão para usar a terra. Então ela fala assim, não. Ele fala assim, vou matar sua família. Aí ela luta com ele, mas ela não diz sim, porque se ela dissesse sim, ela daria o consentimento. Bom, os caras que fizeram esse filme foram os mesmos que fizeram Matrix, né? Eles falaram que fizeram um cruzamento de Star Wars com Matrix. E realmente tem muito de ufologia. Tem até um ser reptiliano, coitado, que obedece o Lord Balan, e ele faz as coisas erradas. Aí o Lord Balan suga o sangue dele também, considera ele um incompetente, mata o reptiliano lá. E assim, bom, o que isso tem de ufologia? Tem algumas coisas sim, tem outras não, né? Por exemplo, eu vejo muito mais do que ufologia em si, eu vejo muito mais a questão do Zacarias-Sitchin, no 12º planeta, né? A questão dos Anunnakis, os Anunnakis como os criadores da humanidade, né? Muitas pessoas falam para mim, será que os Anunnakis são reptilianos? Eu posso praticamente garantir que não, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus ou dos deuses, ou seja, ele foi criado na forma humanoide. Ele é o cruzamento de um macaco primitivo que tinha na Terra, um Australopithecus, qualquer coisa assim, com um ser, um Homo habilis, né? Um Homo erectus, com um extraterrestre de linhagem humana superior, né? Então a gente pode dizer que esses Anunnakis, se a gente considerar verdadeira a versão suméria da criação, eles têm que necessariamente ter uma forma humana, porque eles cederam uma forma humana. Se o homem tivesse sido criado à imagem e semelhança dos reptilianos, ele seria reptiliano, né? E os reptilianos não teriam essa hostilidade para com o humano que tem, né? Tem uma certa antipatia natural. Então, por exemplo, nesse sentido, a vida foi semeada, como mostra o filme, né? Os caras que fizeram o Matrix, eles partem sempre dessa premissa, né? Mesma coisa, o filme coincide com Matrix no sentido assim, a humanidade não sabe de nada, né? A humanidade manipulada, a humanidade na Matrix, a humanidade boba, que não sabe o que está acontecendo no universo, estão acontecendo milhares de coisas, né? Esse é um ponto de vista bem interessante e bem dentro da realidade, né?
No sentido da ufologia, assim, os extraterrestres voando em cima da Terra, na invisibilidade, né? Enganando o ser humano. Quer dizer, quando o ser humano vai lá para... É aquela coisa que nem eu já vi um desenho que tem um marciano com uma paisagem de montanhas, e a Curiosity está lá filmando Marte, ele vai com o quadrinho, né? E atrás tem uma puta cidade, né? É mais ou menos isso. Assim, existem muitas coisas que são escondidas da humanidade comum, né? Então, por exemplo, nesse sentido, o Jupiter Ascending faz todo sentido, né? Agora, por exemplo, a ideia de que o ser humano é usado como comida ou como remédio, né, para vitalizar os extraterrestres, ou uma linhagem extraterrestre, não faz muito sentido para mim, no sentido total da coisa. Pode acontecer que use-se algum pouco disso, mas a gente percebe que pela abdução de vacas, né, que é constante, parece que é suficiente usar o plasma bovino, né? A gente tem uma quantidade muito grande de vacas que desaparecem, animais que desaparecem. Então, eu não acredito que necessariamente seria preciso, não que não seja sacanagem talvez matar o animal e tal, mas eu não acho que seja necessário usar o plasma humano para produzir a substância, porque existe um grande mistério. Por que os Greys pegam as vacas, né, e devolvem secas? Quer dizer, eles tiram os sucos, sempre com uma preferência pelas tetas, pela vagina, pelos testículos, quer dizer, sempre extraindo hormônio e extraindo sangue das vacas e dos animais de uma forma geral, das cabras, até dos cães às vezes, na falta de uma vaca. Isso aí é uma coisa que você percebe que eles estão precisando do plasma para fazer alguma coisa. A minha teoria pessoal, baseado no Vida Secreta do David Jacobs, né, onde ele colocava que os Greys fazem experimento de reprodução essencialmente como a sua atividade principal na Terra, e produzindo uma raça híbrida. Então, na minha cabeça, o plasma desses animais, dessas vacas, vamos dizer, eu não vejo eles tirando sangue de mulher tanto assim, é sempre mais de animais. Esse plasma seria para alimentar as incubadeiras, as máquinas incubadeiras. Porque quando a mulher é fecundada por um Grey, o fetinho híbrido de Grey com humano, geralmente, segundo David Jacobs, segundo as testemunhas que ele entrevistou, passam 2 meses, mais ou menos, dentro do útero da humana, que percebe a falta das regras, né, da menstruação. Quando ela vai no médico, ela descobre que ela está grávida. E depois que ela está grávida, segundo David Jacobs, né, e depois disso passa mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio, no máximo 3, e ela sofre um aborto espontâneo, né? Ou seja, os Greys voltam na casa dessa pessoa, dessa mulher, e tiram o feto para levar, para concluir a gravidez a bordo da nave, concluir num útero artificial. Porque até onde se sabe, Grey não tem parto natural, nunca se viu uma Grey grávida, né? Então a gente supõe que eles trabalham tudo in vitro. Supõe-se, né? O universo é muito grande, então a gente supõe, né? Se fala que são tantos fetos híbridos já que já foram produzidos de humano com Grey, que existe até um planeta perto lá de Zeta Retículo que tem, segundo foi uma canalização lá, a cultura Nakal, que seria uma civilização de Grey misturado com humano, que vive num planeta à parte, né? E que tem um pouco das emoções humanas, então não é tão geladão quanto um Grey, e que esse povo Nakal, eles teriam uma diferença dos Greys, mas ao mesmo tempo seriam parte do domínio do Império Grey, ou seja, eles seriam Greys, vamos dizer, de nacionalidade Grey, se a gente pode dizer assim,
mas eles seriam também, teriam muitos elementos de humanidade, de comportamento humano. Então, nesse caso, eles não seriam de fato os Greys tradicionais, aquele Grey geladão com aquele olho. Esses Nakaos teriam olhos com pupilas brancas, eles teriam uma cabeçona, mas teriam um pouco de cabelo, né? A pele seria mais rosada, né? Então, acho que para isso que os Greys pegam o plasma. Eu não acredito, por exemplo, numa invasão da humanidade, por exemplo, como disse o Alex Collier, que os reptilianos venham para a Terra para se alimentar em massa, porque os reptilianos não passam fome, entendeu? Eles têm as suas fontes de comida, entendeu? Seja carnívora ou vegetariana, então, seja o que for, eles têm os seus sistemas de cultivo, os seus sistemas de... Eles não são uma raça parasitária faminta que vai de planeta em planeta para comer, né? Uma horda assim faminta, não é isso, né? Isso seria subestimar a tecnologia reptiliana. Então esse filme tem a ver sim com a questão, provavelmente os caras que fizeram Matrix ouviram falar que existe um desaparecimento de pessoas, essas teorias do Collier e mais as teorias do Sitchin e tudo mais, e fizeram esse filme, né, que tem elementos da ufologia, mas que não corresponde, no meu entender, a uma ufologia de fato. Não chamaria de um filme ufológico, né? Concordo que os criadores do homem têm a forma humana, mesmo que os Greys tenham sido, vamos dizer, os fabricantes, né, da espécie humana, que a gente pode supor que os Greys são os grandes jardineiros que fabricaram a espécie humana. Então os seres humanos seriam resultado de cruzamento de genes nativos com genes de uma raça pleiadiana, liriana, humanoide, né, com a qualidade, controle de qualidade das fábricas Greys de vida, né? Mas não para fazer esse elixir, né, o Youth Serum que o filme mostra. Aquilo é ficção científica. Na verdade, se a gente for pensar no que os Anunnakis fizeram, né, e até endossando o credo mútua, que eu não acredito muito, o objetivo sempre foi usar o ser nativo, no caso o humano nativo, como escravo. A escravização do ser humano sempre foi uma coisa útil, porque o extraterrestre, a gente vê pela ufologia atual, a gente pode inferir, né, uma série de coisas, de que o extraterrestre não consegue mesmo ficar na Terra com naturalidade, ele não consegue habitar no planeta Terra confortavelmente. Nem os reptilianos, nem os Greys conseguem ficar muito tempo, né? Quer dizer, então vem em forma de holograma, vem às vezes protegido, né? Tem uma radiação diferente, tem uma atmosfera diferente, tem bactérias diferentes. Então tem uma série de perigos, né? Então, por exemplo, para extrair os minerais de um planeta, você tem que pegar a população nativa daquele planeta e escravizar uns tantos para minerar para você. Já me perguntaram por que não robôs, né? Bom, por que não robôs? Porque não temos, pelo mesmo motivo que nós não temos robôs hoje. Por exemplo, a gente tem tecnologia para tanta coisa, né? Mas os robôs estão engatinhando. Por que os robôs estão engatinhando? Porque os robôs exigem muita tecnologia, muito material, para fazer tarefas às vezes simples. Por exemplo, um robô caríssimo seria necessário para fazer uma faxina numa casa. Quanto custa uma faxineira? Né? Então muitas pessoas me falam assim, mas por que os extraterrestres são tão evoluídos e não usam robôs? Eu falo assim, pelo mesmo motivo que você não usa um robô. Que você paga um faxineiro, uma faxineira, um cozinheiro, uma cozinheira, né? Por exemplo, essa coisa da automação, né? Ela não é tão perfeita assim, porque o autômato,
né? Não tem julgamento. Então, por exemplo, o autômato enfia o pé o robô, o autômato, o androide, ele enfia o pé num buraco e cai, entendeu? Ele não tem o instinto, nada substitui o natural, né? Então é muito mais fácil iludir uma população local, como os espanhóis fizeram com os indígenas, entendeu? Falando assim, você trabalha para mim, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, fazer um escambo, te dar espelhos, te dar coisinhas, te dar, entendeu? A maravilhosa religião católica de presente, você aceitar Jesus, entendeu? Sei lá, o que oferecer qualquer coisa, oferecer uma certa tecnologia, roupas, casas, e ir pouco a pouco dominando aquela população, do que ficar fazendo produzindo robôs, né? Embora os extraterrestres possam tanta coisa, a gente tem que entender uma coisa sobre os extraterrestres. Eles têm um domínio da física que a gente não tem, ou seja, viajar acima do nível acima da velocidade da luz, né? Recentemente a NASA falou assim que vai usar antimatéria para vencer a dobra do espaço, né? Que vai viajar mais além da velocidade da luz. Só que, por exemplo, o humano no seu acelerador de partículas faz isso com hidrogênio e hélio, né? Quer dizer, a gente não consegue fazer com cristais de lítio como era no Jornada nas Estrelas. Então está muito, muito longe disso. Mas os extraterrestres têm um domínio da física e até do que a gente entenderia como metafísica, né? Quer dizer, sair do corpo. E isso é uma ciência deles que para nós parece espiritual, que é a coisa de, por exemplo, sair do corpo e ir visitar uma pessoa em espírito, visitar uma pessoa telepaticamente, né? Levitar. Então a evolução deles vai muito mais por esse lado do que pelo lado da mecânica, da eletrônica e da mecatrônica, né? Por exemplo, um robô, né? Às vezes pode ser uma coisa até meio contraproducente numa mineração, né? As máquinas operadas por humanos dão muito mais certo. No livro do Zecharia Sitchin, tinha os Anunnakis primeiro que operavam as máquinas, Anunnakis de uma classe inferior, e eles se rebelam. E eles tinham realmente uma vida imensamente longa, né? Só que essa vida imensamente longa dos Anunnakis e dos extraterrestres, ela é feita essencialmente pela clonagem, né? Das células tronco. Você pega as suas próprias células tronco, isso que a ciência humana já está descobrindo, pega as suas próprias células tronco e refaz teu fígado, refaz teus olhos, refaz teu coração, põe um novo onde tem um velho estragado, você põe um novo, né? Você pode refazer o corpo inteiro e depois, eventualmente, se refazer e simplesmente trocar a tua consciência e colocar num corpo novo, né? Mas eu não acho que isso se faz da maneira que mostra lá no Destino de Júpiter, né? Embora seja um super filme, é lindíssimo cenário, né? Tem alusões ali ao gótico, a arquitetura turca, art déco, é um negócio assim de extremo bom gosto, né? Filme assim realmente assim lembra um pouco Duna também, que tem essa pegada da referência no histórico, né? Uma hora parece uma parece lá uma deusa grega, o outro parece um bispo gótico. Tem essas coisas que são interessantes, mas não é ufologia totalmente no sentido puro da palavra, né? Nem se pretende, né? Os únicos filmes de ufologia mesmo pura que eu conheço são aqueles feitos pelo Spielberg, né? O Contatos Imediatos, o Taken, que foi uma série televisiva, aquela porcaria lá de Quarto Grau, que eu considero um filme de horror feito para afastar as pessoas da ufologia,
criar medo da hipnose, criar medo da abdução, entendeu? Fazer o jogo realmente da desinformação. E existem algumas coisas, alguns filmes como Intruders 1992, né? Que foi um grande filme feito para televisão, baseado no filme no livro do Bud Hopkins, como é o nome daquilo? O Communion, né? O Whitley Strieber escreveu Communion, né? Quer dizer, nos anos 90 a gente teve um boom, vamos dizer, um terceiro boom da ufologia. Eu diria que o primeiro boom foi os anos 50, com Adamski e tudo mais. O segundo boom da ufologia foi os anos 70. Aqui no Brasil, o grande boom da ufologia foi os anos 70. O caso da Bianca e do Hermínio, o Carran, o General Uchoa, a Irene Granke, a revista Planeta, falando de ufologia. Na época que Planeta era interessante, aquela Planète francesa, né? Que era uma revista esotérica, no meio daquele surgimento do ocultismo hippie e tudo mais. E depois dos anos 90, a era do pessimismo, a era das abduções terríveis, que começa com David Jacobs, que começa com Whitley Strieber, Bud Hopkins, John e Mack, nem tanto, tem uma linha mais otimista, né? Mas achando sempre que o objetivo do extraterrestre é um exame genético, né? Principalmente a redução o Jacobs, por exemplo, reduz tudo aos Greys, né? Só os Greys mesmo existem, tudo o resto é balela, é ilusão, é holograma, é delírio, é síndrome de Estocolmo, né? Você sabe o que é síndrome de Estocolmo? Quando a pessoa se apaixona por quem o abduz, por quem o rapta, né? Então, pro David Jacobs, e o pessoal da geração do David Jacobs, quando alguém falava bem do seu ET, ele dizia assim: você está com síndrome de Estocolmo, você foi abduzido e defende aquele que te abduziu porque você está dominado, né? Porque não sei quem em Estocolmo foi sequestrado e sequestrada, se não me engano, e se apaixonou pelo sequestrador, queria casar com o próprio sequestrador. Então existe essa expressão síndrome de Estocolmo, se apaixonar pela pessoa que te tortura, ou que te prende, ou que te rouba, entendeu? Ou que te aprisiona, e você na incapacidade de escapar desenvolve amor, né? Então para o Jacob só existe essa relação de humano com ET, ruim, né? Mas novamente concluindo, não no sentido que está no Jupiter Ascending. O Jupiter Ascending é uma boa, excelente, interessantíssima obra de ficção científica, tá bom? Espero ter respondido ao Túlio Degani e espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem algum outro ponto de vista, pode colocar aqui nos comentários, ok? Namastê, pessoal!